Bora falar sobre o quinto episódio da segunda temporada de Os Anéis do Poder. É brincadeira, viado. Eu tô aqui e não passou nada. Bora falar sobre o quinto episódio da segunda temporada de Os Anéis do Poder, que já é a reta final da série. Já passamos da metade. Essa temporada vai ter 8 episódios. Já estamos no quinto deles. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia a gente falar sobre os acontecimentos do episódio 5 da segunda temporada de Os Anéis de Poder. Claro, com spoilers do episódio, então se você ainda não assistiu, ele já está lá no Prime Video, assiste depois. Volta pra cá. Esse episódio tem muito da manipulação do Sauron e também tem muito da política de Númenor, nos indicando também alguns posicionamentos do Pharazôn, algo que a gente já tinha visto também, mas aqui é bem legal que eles dão nome aos bois. E também é bem legal que eles fazem citações a alguns Valar. Valar são aquelas divindades que eu falei que foram criadas pelo Deus Único para ajudar essa divindade máxima na criação da galáxia. Bom, esse episódio aqui, como todos os outros vem fazendo, esquece alguns núcleos. Os núcleos esquecidos dessa vez são do Estranho com a Nori e com a Pop, também do Isildur e dos homens lá de Southlands. A gente começa em Khazad-dûm, a casa dos anãos. E aqui também nós temos um vislumbre muito legal da influência do Sauron nos Anéis dos Anãos. É bem legal porque a gente vê o Durin pai, né, o Durin rei dos anões de Khazad-dûm ali, pegando um dos anéis, colocando esse anel, e os outros anéis meio que sussurram, né? A gente teve isso nos filmes com um anel, era uma coisa em teoria exclusiva dele, mas é bom aqui pra gente mostrar a influência do Sauron nestes itens. Um sussurro sombrio que não tem no Anel dos Elfos, porque no Anel dos Elfos o Sauron não conseguiu segurar o Mithril antes de entrar na Forja, ele não esteve diretamente envolvido naquele momento. No caso destes 7 anéis aqui que estão com os anãos, ele teve sim envolvimento. E ele vem na mesma toada dos anéis dos elfos, né? Porque ele vem resolver problemas do povo. Então Khazad-dûm não tem mais luz, né? As entradas de luz que tinham poucas no começo desse episódio aqui, elas são cobertas por desabamentos. A montanha tá caindo, tá frágil. As cantoras da Disa não conseguiram achar pontos seguros para se escavar. E agora o anel que o Durin Rei tá usando dá a ele direcionamento. Escava aqui, escava aqui. E aí ele vai fazendo isso, ele vai conseguindo guiar o seu povo para escavar nos pontos que o anel manda ele escavar, e a luz volta a Khazad-dûm. O interessante aqui também é que todos que estão ali presentes ficam aliviados com a volta da luz para dentro das cavernas, para dentro da rocha de Khazad-dûm, menos as cantoras, porque essa irmandade da música, essas cantoras que acham as brechas na rocha para a escavação segura, elas são meio que uma seita, né? Um culto ali, e elas sabem o simbolismo, a importância de achar as brechas de escavação por esses meios. E elas sabem que o que está sendo feito não é isso, e que o que está sendo feito é perigoso. Por isso que apenas a Disa e aquela outra cantora ficam meio receosas com esse acontecimento, enquanto o resto do povo está ali extremamente feliz. O nosso rei está com esse anel aí que os elfos fizeram, achou de novo brecha para nos entrar em Khazad-dûm, a gente está salvo e mais forte do que nunca, né? É isso que eles pensam no momento. E aí nós saímos de Khazad-dûm e vamos para Eregion, que é o reino dos elfos, onde o Celebrimbor faz as suas forjas. Ali ele faz um discurso da amizade improvável entre anão e elfo, algo que a gente viu muito em Senhor dos Anéis, com o Gimli e com o Legolas. E eles apresentam as portas de Durin, que são bem parecidas com a ilustração que a gente tem deste item na obra de Tolkien. E a simbologia desse portão é bem interessante, porque a gente vê uma coroa de 7 estrelas, que é do próprio Durin. A gente vê também o martelo e a bigorna, que são os equipamentos favoritos que os anãos usam, e também o símbolo do próprio Durin. A gente vê raízes nas pilastras, uma estrela na base que simboliza a casa de Fëanor, que é o avô do Celebrimbor. Nós temos o C de Celebrimbor e o N de Narvi, que foram os dois que construíram isso, né? Então o Narvi fez o trabalho braçal que os anãos estão acostumados a fazer, enquanto o Celebrimbor deu aquele toque magistral dos elfos. Eles juntos criaram este item importantíssimo, e nós temos a história dessa forja contada na pedra. O interessante aqui é que eles falam que apenas pode-se ver esses traços, esses desenhos, com a luz da lua. A gente consegue ver, né? Eu acho que seria mais interessante se realmente fosse uma pedra lisa e que de fato só desse pra ver com a luz da lua, mas aqui a gente consegue ver os tracinhos ali. A luz da lua, ela meio que dá uma iluminada na parada e mostra tudo com maior clareza. A gente não teve a oportunidade de ver isso acontecendo ainda. E nesse momento que o Celebrimbor tá fazendo esse discursinho aí
com o Narvi e os outros anãos que estão ali presentes, o Anatar sai da sala e aí a gente tem o começo da manipulação do Sauron nesse episódio, o Sauron Anatar, né? Ele sai ali meio tristonho, aí ele começa a conversar com o Celebrimbor, faz uma manhinha ali e o Celebrimbor até fala, né? Você faz isso, né? Você coloca sementes na cabeça das pessoas e deixa elas pensarem. O Celebrimbor tá vendo isso, mas mesmo assim ele acha que é inofensivo. Ele acha realmente que o Anatar é uma divindade Maiar positiva, boazinha, que quer realmente ajudar, que tem essa causa nobre para fazer, para salvar, curar a Terra-média. O interessante aqui é que tudo que ele está fazendo é seguindo os preceitos e os objetivos dele como Lorde das Trevas. Ele falou que estava disposto a curar a Terra-média. A gente viu o discurso do Sauron no começo da temporada, quando ainda era o outro Sauron, interpretado por outro ator, no final da Primeira Era, pro começo da Segunda Era, no amanhecer da Segunda Era. E esse propósito continua igual, e ele nem mente, né? Ele está criando esses anéis para curar a Terra-média, só que o curar a Terra-média que o Celebrimbor entende é um, e que ele, Sauron, tem em mente é outro. Então é bem legal como esse jogo de palavras dele vai acontecendo desde sempre. Quando ele tá lá com o Adar, ele jura ao líder de Mordor, a pessoa que reina Mordor. E os servos do Adar entendem isso como um juramento ao próprio Adar. Mas ele, Sauron, é quem vai governar Mordor. Então ele estava jurando lealdade a si próprio. Ele diz também pro Adar, você não pode me matar. Ele estava querendo dizer naquele momento, disfarçado de Halbrand, que o Adar tinha tentado matar o Sauron, mas não conseguia. Só que naquele contexto em que eles estavam conversando, era só porque o Halbrand tinha uma informação interessante pro Adar e o Adar não poderia desperdiçá-la. Então é bem legal esse jogo de duplo sentido que o Anatar, Halbrand, Sauron faz com todas as pessoas enquanto ele manipula elas. Esse é o ponto alto da temporada pra mim. Toda vez que eu vejo esse papinho dele, eu vejo que é um papo assim, que a gente de fora já sabe que é manipulatório, só que se a gente tivesse imerso nesse ambiente, com essa pessoa que se diz ser uma santidade, né, que tem essa aparência divina também, a gente poderia cair no papinho dele. Que nós temos uma outra frase de duplo sentido, que ele fala por Númenor, ele fala que ele teme Númenor mais do que qualquer outro reino. E isso é o Anatar no contexto com Celebrimbor, mas na verdade é algo que o Sauron mesmo teme, porque em certo momento ele percebe que ele não conseguiria conquistar Númenor através da força. É muito, muito interessante todo esse joguinho. E aí nesse momento, quando ele está tentando convencer o Celebrimbor a fazer anel para os homens, ele cita 3 heróis do reino dos homens, e 2 deles têm a ver com o Elrond, são pai e avô do Elrond. Então ele cita o Eärendil, o Tuor e o Beren. O Eärendil é o pai do Elrond. Aí você tá pensando, tá falando merda, o Elrond é um elfo, a gente tá falando dos heróis homens. Não, o Elrond, ele tem um pai que é meio elfo, meio humano. E o outro que ele cita aqui, que é o pai do Eärendil, é o Tuor, que é um homem que teve uma relação com a elfa e acabou tendo um filho meio homem, meio elfo, que depois acabou tendo um filho que a gente conhece hoje como Elrond. Então é bem legal que são realmente 2 heróis que a gente pode contar um pouco mais da história deles aqui em um outro vídeo. E o terceiro que ele cita é o Beren, que tem uma história bem semelhante ao que a gente vê acontecendo com o Aragorn nos filmes. A trilogia que foi para os cinemas aí, uma história paralela, né? Tem seus paralelos ali. Ele foi uma peça importante no enfrentamento de Morgoth, enquanto Aragorn tem o seu papel no enfrentamento de Sauron. E chegamos em Númenor, bem interessante aqui. O Pharazôn está observando uma torre élfica que lembra os homens da mortalidade deles, né? Da espécie. Isso é uma coisa bem interessante. No episódio passado a gente falou um pouco sobre a fragilidade dos elfos. Eles vivem uma longevidade absurda, mas a lesões, danos de batalha, eles não resistem a quase nada. Um tomou uma flechada na barriga já ia morrer, enquanto os anãos, né, eles são extremamente resistentes. E no caso dos homens, eles são sim mais resistentes que os elfos, só que a longevidade dos homens é muito menor do que a de um elfo. E aqui a gente tá vendo o Pharazôn lidando com isso. A gente tem nesse episódio aqui pessoas buscando legado. É o que tá acontecendo com o Pharazôn, porque ele tá falando pro filho dele, né, que aquela grande torre lembra que os elfos são imortais enquanto os homens não. Então os homens estão desesperados para conseguir crescer, para conseguir se desenvolver, para passar o seu legado para a pessoa que virá depois deles. Os elfos não precisam fazer isso. O ponto forte da humanidade é o número, né? Os humanos se reproduzem com uma facilidade muito maior e um número muito maior de pessoas vão existindo em relação, por exemplo, aos elfos. Eles morrem mais rápido, mas eles procriam mais também. Enquanto isso, a Miriel da sua própria torre escuta o povo gritando pelo Pharazôn, e aqui a gente tem muitas semelhanças com o que a gente vê em House of the Dragon. O povo esquece muito rápido, né? Então as coisas vão acontecendo, eles vão agindo
diante da situação atual e vão venerar o rei que tá ali justamente e muito provavelmente só para não acabar morrendo, não acabar sendo preso nem nada do tipo e continuar com os seus benefícios. O Elendil, ele quer recuperar o trono da Miriel, mas ela logo convence ele a não fazer isso e depois ela pergunta o que ele viu na pedra, né, aquela pedra élfica que dá essas visões de futuro. E aí depois a gente tem essa visão, né, ele de cavalo ali saindo de Armenelos, que dá pra ver no fundinho ali a estátua do Yarendil, que é este pai do Elrond que a gente falou. Ele pode estar indo encontrar o irmão sumido do Isildur. E depois disso a gente vê que todas as pessoas leais a Miriel, todos os homens leais a Miriel, perderam a sua patente. E aqui a gente tem o filho do Pharazôn como um belo de um pela-saco que depois toma uma das surras mais satisfatórias que a gente teve nessas produções de fantasia. Com certeza a mais satisfatória que a gente teve em Os Anéis de Poder até agora. E aqui nós temos a simbologia. Enquanto a Yarien está falando com o pai dela, ela cita o Pharazôn como Ar-Pharazôn. Né? E nós temos duas nomenclaturas que têm o mesmo significado, mas vêm de povos diferentes para os grandes líderes de Númenor. Então nós temos os Tar, são os reis que usam o nome Tar, é um nome em respeito aos elfos, né? E nós temos os reis Ar, que são os reis que desgostam dos elfos. Então eles usam esse nome, que é um nome que não tem nada a ver com a linguagem dos elfos e que mostra essa repulsa. Então quando você tem um líder que usa antes do nome dele Tar, é um líder pró-elfo. E quando você tem um líder que usa antes do nome dele Ar, é um líder anti-elfo. E esse Ar e Tar tem o mesmo significado, que é alto. Então Alto Pharazôn, por exemplo, seria Alta Miriel, mas ela usaria o Tar Miriel porque ela também é pró-elfo, assim como o pai dela era. E aqui nós temos a demonstração de que um título você não ganha, você conquista. O Elendil fala lá, capitão está deixando o Pyr, aí todo mundo lá honra, e o filho do Pharazôn fala, ele não é capitão porra nenhuma. E ninguém liga porque esse bosta tá falando, e todo mundo, capitão, 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 é bem legal, porque não é um título que foi dado a ele, tudo bem, foi dado a ele, mas ele conquistou esse título. E isso é muito mais do que, você perdeu a sua patente no papel, não interessa. Os feitos dele fazem com que ele, perante os olhos do povo que estava ali, seja sim o eterno capitão. E aí nós temos a carta de Celebrimbor chegando ao Gil-galad, a carta mentirosa, onde ele diz que fechou a forja depois de ter concluído os 3 anéis dos elfos. Então o Gil-galad nem imagina que os anãos agora estão com anéis e que estão sendo forjados anéis para os homens também. Enquanto isso, uma das conselheiras ali do Gil-galad fala para ele, manda os exércitos para Mordor. É bem interessante isso, porque depois o Elrond vai chegar para ele e falar, manda os exércitos para Eregion. Então ele fica meio sem saber o que fazer, ele tá tentando lidar com a ameaça do Adar e do Sauron ao mesmo tempo, e ele mesmo fala nessa conversa com o Elrond depois que ele não é capaz, eles não têm força suficiente para lidar com estes dois rivais. Então ele vai buscar aliados, provavelmente os anãos, né, com o Durin, só que vai ser diferente porque o Durin pai já está sob influência do Anel. E isso, claro, vai caminhar para a batalha final, porque antes da temporada estrear, disseram que teria uma batalha que duraria mais de um episódio, inclusive. Se a gente está a 3 episódios do final, essa batalha tem que começar pelo menos, já tá meio que encaminhada no próximo, para começar no penúltimo episódio e ter o último episódio completo com ela, alguma coisa nesse sentido. Ou ela meio que começar no finalzinho do próximo episódio, já ter o penúltimo episódio inteiro dela, e o terceiro mostra meio que as consequências, já prepara terreno para a próxima temporada. Acho que esse é o visual aí mais certeiro para essa grande batalha que eles anteciparam aí nas entrevistas antes do lançamento da série. E aí nós voltamos para Casa Dûn e a gente vê a Disa falando sobre Aule, que é um dos Valar que eu citei. Valar são as divindades que foram criadas para ajudar na criação do mundo e tudo mais. E o Aule cria os anãos justamente para se opor a Morgoth. Então uma coisa interessante que a gente meio que não vê aqui é que essas criaturas eles foram gerados justamente para ser imunes a essa influência do mal. Não completamente imunes, mas mais resistentes, né? Até por isso que eles são fisicamente também mais resistentes. É bem legal a forma com que cada uma das raças foi criada, o propósito delas e como isso a gente pode ver na essência de cada uma. Então aqui os anãos deveriam ser realmente mais resistentes a essa influência do mal, só que o Durin pai já foi completamente entregue. O rei agora está cobrando impostos de 50% do povo, e também depois, quando ele chega para falar com os mensageiros dos outros reis do povo dos anãos, ele fala que vai dar o anel para cada um dos reis, um anel para cada um desses reis, mas ele quer algo em troca, que é 50% das minas de cada um. Então ele quer metade de tudo o que ele pode conseguir. Ficou extremamente ganancioso desde que colocou o anel, e ficou ganancioso porque ele não era assim. Na primeira temporada a gente vê ele se negando a escavar Mithril porque era perigoso. E por que era perigoso? Porque no fundo das montanhas tinha um Balrog, né? Ele não sabia de fato que tinha
no Balrog, mas ele sabia que tinha um perigo ali e ele não queria mexer nisso. Agora, com o anel, ele já fala, vamos cavar essa porra até lá embaixo, quem foi que mandou parar aí? E aí, o Narvi olha e fala pra ele, foi você, velho, tipo, e agora ele não tá nem aí, né, vai escavar tudo e que se dane, não tá nem aí pra nada, ele sabe que tem um perigo lá, mas o anel fez com que ele esquecesse, e é isso que me incomoda, essa influência repentina do anel. Ele deveria ser um pouco mais resistente, deveria meio que tentar lutar contra, não de fato lutar, ele não tá sentindo que o mal tá pegando ele, não, ele tá fazendo isso de forma involuntária, mas deveria ser algo mais sutil, na minha opinião, e especificamente com um anão, porque eu já expliquei aqui, Aule criou essas criaturas para serem realmente resistentes à influência do mal. Nesse período de tempo, muito provavelmente a gente deveria ter 3 clãs anãos vivendo em Khazad-dûm, né? Além do Durin, mais 2, e os outros 4 vivendo em Hum, que é o lugar que o Mago Sombrio controla. O Mago Sombrio também não apareceu nesse episódio, mas aqui nós temos todos vindo de fora, aparentemente. Nós temos o Durin Pai conversando com 5 mensageiros, deveriam ser 6, né? Um desses mensageiros tenta pegar o anel, ele segura e fala, não, não é pra você, não é pro seu bico, é pro seu rei. Então depois você vai avisar ele pra eles virem pra cá, mas só se eles concordarem com os meus termos. Aí voltamos para Eregion, a assistente do Celebrimbor, ela some usando um anel. Ela viu um ser sombrio de fogo e um ser imortal, né? Algo eterno. Ela foi para aquele mundo invertido, entre aspas, né? Que é um mundo espiritual, um mundo de auras. E ela viu, na verdade, a aura do Anatar nesse reino paralelo. Porque o Anatar é um Maiar, uma divindade que tem sim a sua presença muito forte nos 2 reinos. Só que ela não sabia disso. E o Anatar meio que fica um pouco em choque quando ela começa a falar na frente de todo mundo. Só que ele dá sorte do Durin chegar, o Celebrimbor interromper essa conversa nesse meio e sair pra conversar com o Durin. Nesse momento, o Anatar pega essa menina assistente e convence ela de que a aura sombria que ela viu não era dele, mas sim do Celebrimbor, e também convence ela a não falar nada pra ninguém, mas já coloca uma pulga atrás da orelha dela. Então ele de novo está manipulando, influenciando as pessoas e deixando umas contra as outras. Ele tá fazendo tudo isso com todos os povos da Terra-média dessa maneira silenciosa desde o começo, né? O Gil-galad, quando conversa com o Elrond, ele fala, eu acho que isso tudo é o plano do Sauron. E aí o Elrond faz uma cara tipo, eu avisei, caralho, e é realmente isso. Então quando ele foi lá pra Mordor, ele conseguiu fazer com que o Adar pegasse os orcs e fosse pra guerra. Então cada lugar que ele vai, ele tá manipulando as pessoas e realmente tá conseguindo a parte fascinante da temporada, como eu já falei. Só que na conversa do Durin com o Celebrimbor, o Durin coloca uma pulga atrás da orelha, o Durin filho, né, do Celebrimbor, falando, você conhece esse Anatar de onde? Porque, pô, o anel do meu pai tá dando defeito, ali ele tá ganancioso demais, ele não era assim. E você já fez anel que deu certo, mas esse cara aí, quem é? E aí o Celebrimbor fica meio assim, né, cabreiro com o Anatar mesmo. Só que aí depois ele volta, ele e o Anatar vão conversar e o Anatar de novo manipula e faz o Celebrimbor pensar que ele, Celebrimbor, é o culpado pela falha do anel dos anãos. Por quê? Porque ele fez o anel dos elfos sob a ciência do grande líder dos elfos, o Gil-galad. Só que o anel, agora que os anéis dos anãos, ele forjou escondido, né? Então o Anatar diz que essa sombra da mentira foi junto com a forja e tudo mais, né? Dá um misticismo maior pra essa forja, uma parada mais espiritual. E o Celebrimbor fica meio, putz, a culpa é minha, né? Ele tava lá suspeitando do Anatar, o Anatar conseguiu inverter esse jogo mais uma vez. E tudo faz sentido com esse tom manipulador do personagem, né? Quem já se envolveu com pessoas manipuladoras sabem como funciona. Você não percebe logo de cara, não é tão fácil de você reparar uma coisa dessas, e aqui tá acontecendo com o Celebrimbor de novo. Então ele vai sendo tomado por essa culpa, por esse fardo dele mesmo, né? A culpa foi minha desse anel que eu dei pro Durin aqui tá corrompido, e de provavelmente todos os anéis que os anãos vão usar estarem corrompidos também. E aí ele faz o que os cientistas malucos sempre fazem, tenta reparar o erro criando novos itens, né? Então a gente viu o Tony Stark criando o Ultron, por exemplo. Por quê? Porque ele queria proteger a Terra com os robôs e acabou criando, na verdade, o maior vilão que os Vingadores tiveram naquele momento, né? E aqui, o Celebrimbor, para reparar o erro dos 7 anéis, ele vai querer criar mais 9 anéis e vai fazer um erro ainda maior. E aí nós voltamos para Númenor, numa cerimônia religiosa de luto ali, quando do nada essas pessoas, o lado bom, o lado da rainha Miriel, tá ali enlutado pelos mortos em batalha. Chega a galera do Pharazôn com o filho pela saco dele ali, falando, a gente vai destruir isso aqui porque a gente tem que fazer novos, sei lá, aterro sanitário, sei lá que bagulho que ele quer fazer lá. E aí o povo fica revoltado e ele quebra uma estátua de uma das Valar, né? O ancião ali do lugar fala, se eu não ficar perto dessa imagem, as almas que ela protege vão sumir,
né? E aí o filho do Pharazôn simplesmente pega a imagem e quebra um item religioso de extrema importância que estava ali naquele momento, simbolizando Niena, que é a Valar da tristeza e do luto. E aí depois disso é que ele toma o soco do Elendil, um soco muito satisfatório. E depois ele ainda apanha do Valandil, que quando quebrou o braço dele eu fiquei muito feliz. E ele age como um bom covarde sempre agiria e mata o cara pelas costas, né? Um momento aqui que vai aumentando a nossa ganância pra ver esse cara se dando mal em algum momento da obra. Muito provavelmente gostaria eu virando comida de orc. E aí chegamos em Khazad-dûm de novo, agora com o Durin filho tentando convencer o Durin pai a não usar mais o anel. E ele fala, ó, você não era assim, ganancioso desse jeito. O pai dele nem escuta ele e fala, Tó, você é príncipe de novo, você que teve a ideia do anel aqui, então você é príncipe de novo. E aí o Durin filho é corrompido também pelo poder, né? O anel não teve de fato influência no Durin filho, mas a posição que o pai dele colocou ele de novo teve, porque o dever dele é simples, você não pode deixar o seu pai usar o anel está corrompendo ele nitidamente. A Disa viu isso. Nitidamente, ele também viu, ele percebeu, ele sabe que o pai dele não é ganancioso desse jeito. Só que quando o pai dele devolve a ele o posto de príncipe, ele fica assim, putz, se eu continuar confrontando ele aqui, que é o certo a se fazer, eu posso perder esse cara que eu acabei de recuperar, então vou ficar quieto. Quando ele entra na casa dele, a Disa vê que ele voltou a ser príncipe, ela já sabe que deu merda, né? E ela fala pra ele, você me promete que você nunca vai usar o anel? E ele faz uma promessa, mas é uma promessa que se ele tiver a oportunidade de usar, provavelmente vai ser quebrada rapidinho, porque essas vozes elas chamam também. O anel ele tem essa essência maligna que ainda chama. Não é só quando você coloca o anel que você se sente corrompido. Você quer pegar o anel. Antes disso a gente viu isso antes com um dos emissários ali que tentou catar um dos anéis e foi segurado pelo Durin pai. A gente volta pra Eregion pra gente ver o discurso do Celebrimbor pra Forja dos Anéis dos Homens e tudo mais. Eles vão procurar heróis pra esses anéis. O episódio termina com o Anatar já começando a sua forja, então de novo tem a influência direta de Sauron nesses anéis, mas antes também no final a gente tem a Galadriel pega pelos orcs, algo que vai ser mais explorado no próximo episódio, né? É bem legal ver a relação, tem um orc gritando, cuidado com ela, parece bicho assim, né? E ela vai olhando meio perigosa, ela não tá em momento nenhum com medo do orc que tá com a faca nela. Quando o Adar chega perto dela, ela surpreende ele ali, mas ele vai com o discurso do inimigo do meu inimigo é meu amigo, então ela, Galadriel e ele, Adar, tem como inimigo em comum o Anatar, o Sauron, o Halbrand, então eles vão se unir. Isso a gente já sabia que aconteceria, porque tem fotos, antes do lançamento da segunda temporada, tinham fotos dela e do Adar sentados juntos ali no que parecia ser uma sala de trono, ou alguma sala onde os líderes daquele exército estavam fazendo suas estratégias de guerra, né? Ela é meio que uma convidada a contragosto, mas está ali de bom grado. E antes que eu me esqueça, o Anatar conversando com a assistente do Celebrimbor lançou um papinho de você parece com a minha ex ali, só um ponto engraçado pra gente jogar aqui na discussão. Ele passa a mão no cabelo dela, fala que parece os cabelos da Galadriel. Os cabelos da Galadriel são cabelos famosos, né? Eles são mais brilhosos do que das outras elfas. Então esse é um elogio, mas ele é apaixonadinho na Galadriel, né? Então é meio que ele tá falando pra mina que ela parece a ex dele. Sabe que a Galadriel não é ex do Halbrand, eles não tiveram nada, né? Só uma piadinha aqui pra encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.